E se eu te disser que a maior teoria da conspiração de todas não é teoria, é a mais pura e assustadora realidade? E a mídia tradicional está neste exato momento lutando com todas as suas forças e ferramentas para abafar o que acabou de vazar dos círculos mais fechados de Washington. Gente, sentem aqui pertinho, peguem o café de vocês, porque hoje a gente precisa ter aquela conversa franca e sem filtros que ninguém mais tem coragem de levantar. O que chegou às minhas mãos não é brincadeira. Donald Trump acabou de dar o sinal verde para a liberação de documentos oficiais e confidenciais que simplesmente destroem décadas de mentiras orquestradas. Estamos falando do fim definitivo do segredo alienígena. Fica comigo até o último segundo deste vídeo, porque o que eu descobri enterrado nos relatórios ocultos do sistema Percy e nas desclassificações recentes de maio de 2026 vai virar de cabeça para baixo tudo o que você achava que sabia sobre quem realmente governa este planeta. Gente, de verdade, isso que eu vou contar agora é bizarro e profundamente assustador. O que está em jogo aqui não são apenas histórias de homenzinhos verdes ou disco voadores cruzando o céu para assustar pessoas em estradas desertas. Esquece essa narrativa infantiloide que Hollywood enfiou na nossa cabeça por anos para nos ridicularizar. O que está em jogo aqui é a nossa liberdade mais básica, é o futuro da nossa família, do seu patrimônio e da sua autonomia como ser humano. Pensa aqui comigo, de forma lógica e racional. Se essa tecnologia de propulsão por campos magnéticos e gravidade distorcida, capaz de gerar energia infinita e limpa, está guardada a 7 chaves em bunkers militares privados há mais de 70 anos, por que você ainda é obrigado a pagar contas de luz absurdas que destroem o orçamento da sua casa todo mês? Porque o mundo inteiro é forçado a viver em crises financeiras artificiais, além da flutuação do preço do petróleo e de redes elétricas obsoletas. O que esses documentos vazados provam é que a elite global escondeu a maior revolução energética e tecnológica da história da humanidade por um único objetivo: nos manter completamente escravos do sistema. A supressão da verdade sobre os OVNIs nunca foi para evitar o pânico coletivo ou por segurança nacional. Sempre foi sobre controle absoluto, financeiro e comportamental sobre cada um de nós. Vamos direto aos fatos, sem enrolação, porque o documento é extenso e doloroso de ler. Agora, em maio de 2026, com o colapso parcial das tarjas de censura do Departamento de Guerra e a pressão política implacável exercida pelos bastidores do governo Trump, a cortina de fumaça que cobria o projeto Percy simplesmente se desfez. O relatório técnico detalha com precisão cirúrgica dezenas de encontros táticos nos quais os caças mais caros e avançados das nossas forças armadas pareciam brinquedos velhos e obsoletos perto das assinaturas de radar impossíveis. Pilotos de elite descrevem sob juramento naves que realizam manobras que desafiam todas as leis conhecidas da física clássica. Eles mudam de direção a ângulos retos, mergulham no oceano a milhares de quilômetros por hora sem desacelerar ou causar um único impacto hidrodinâmico na água. E no segundo seguinte sobem até a estratosfera a uma velocidade estimada de Mach 20. Mas aqui está o verdadeiro estopim que os burocratas não queriam que vazasse. As agências de inteligência oculta não estavam apenas observando passivamente. Elas já sabiam exatamente o que eram essas assinaturas. O documento revela que o Comando Militar dos Estados Unidos mantém divisões secretas dedicadas exclusivamente à recuperação de destroços materiais dessas anomalias desde a década de 40. Materiais que possuem uma estrutura molecular impossível de ser replicada com a nossa tabela periódica atual, com ligas metálicas com propriedades de supercondutividade térmica que simplesmente anulam a resistência do ar. Mas olha só, se você acha que isso já é perturbador o bastante, espera até ouvir o que estava escondido na famosa anotação marginal do arquivo 47B do relatório do Percy.
uma nota manuscrita deixada por um alto oficial de inteligência militar aponta que essas anomalias não estão apenas fazendo voos de reconhecimento aleatórios ou mapeando a geografia do nosso planeta como exploradores distantes. Eles estão concentrados mais de 80% das suas aparições e interações eletromagnéticas diretamente sobre as nossas principais instalações e silos de mísseis nucleares. Em vários episódios documentados, os sistemas de disparos de ogivas atômicas foram misteriosamente desativados e ativados em sequência, sem nenhuma falha de software que justificasse o evento. Por que eles estão tão obcecados com a nossa capacidade de autodestruição? O que a elite militar descobriu que coloca em estado de pânico tão profundo que eles preferem mentir para um planeta inteiro a admitir que perderam completamente o controle do espaço aéreo? Gente, me desculpa de verdade interromper um assunto tão denso e crucial como esse, mas eu preciso abrir um parêntese rápido aqui com vocês. Vocês sabem perfeitamente que canais como o nosso, que se dedicam a cavar fundo e expor o que os grandes veículos tentam esconder, sofrem uma censura velada e um shadow ban pesado do algoritmo. O sistema não quer que a gente fale essa verdade. Então, se você valoriza esse trabalho de pesquisa profunda que eu trago aqui, deixa um like bem rápido aqui embaixo. Não custa nada para você, mas para a nossa comunidade de resistência, esse clique é a única forma de furar o bloqueio do algoritmo e fazer com que essa informação chegue até outras mentes como as de vocês. Deixa o joinha aí rapidinho e vamos voltar para a parte mais sinistra desta conspiração. Voltando exatamente para onde a ferida dói mais. A verdade nua e crua que a grande mídia e os chamados checadores de fato tentam ridicularizar é que não existe apenas um acobertamento passivo sobre a existência dessas inteligências. Existe um acordo econômico e industrial estruturado nas sombras das grandes corporações. Estamos falando de contratos de trilhões de dólares canalizados através do que a inteligência militar chama de orçamento negro, o Black Budget. O dinheiro dos seus impostos, o dinheiro do trabalho sujo de cada cidadão comum é sugado sistematicamente por auditorias fantasmas do Pentágono e é enviado diretamente para o caixa de gigantes privadas da indústria aeroespacial de defesa. Essas empresas operam totalmente fora do radar do Congresso, sem prestar contas a nenhum presidente ou deputado eleito. Elas detêm o monopólio da engenharia reversa desses destroços tecnológicos. E por que eles trancam tudo isso em cofres impenetráveis? Porque a liberação dessa tecnologia de energia de ponto zero destruiria instantaneamente o cartel de petróleo, o mercado de commodities e a dependência financeira global que mantém os grandes bancos no topo da pirâmide alimentar. Mas o plano deles vai muito além do lucro econômico. É aqui que entra o segundo e mais perigoso REOC do relatório Peirce. Os documentos sugerem que a elite globalista está usando o vazamento controlado dessas informações para pavimentar o caminho para o que eles chamam internamente de a ameaça universal orquestrada. Você se lembra do famoso discurso de Ronald Reagan na ONU, onde ele afirmou categoricamente que todas as nossas diferenças mundiais desapareceriam se enfrentássemos uma ameaça alienígena vinda de fora deste mundo? Pois bem, o blueprint desse plano está desenhado nos arquivos desclassificados. Criar um pânico existencial tão avassalador para a humanidade que ela imploraria de joelhos por proteção e aceitaria abrir mão de todas as suas identidades nacionais para se unificar sob o comando de um único governo mundial tirânico. Chegamos agora ao ápice dessa teia de mentiras. A revelação mais perturbadora de todo o arquivo desclassificado é algo que me deu calafrios quando terminei a tradução. O maior medo do Deep State com esses vazamentos autorizados por Trump não é que a população descubra que não estamos mais sozinhos no universo.
O verdadeiro pânico deles é que nós descobramos a grande fraude. Documentos revelam nas entrelinhas e nos memorandos internos de segurança de voo uma realidade aterradora. A grande maioria dos fenômenos e naves misteriosas rastreados nos nossos céus e oceanos nos últimos 10 anos não pertence a civilizações distantes. São de fabricação humana. São veículos construídos pelo próprio complexo militar industrial, usando a tecnologia roubada de engenharia reversa oculta. Eles estão ativamente se preparando para jogar a última carta do baralho globalista, o temido projeto Bluebeam. O plano consiste em utilizar tecnologia holográfica tridimensional de projeção de satélites em alta camada atmosférica, combinada com frota dessas naves secretas do orçamento negro para forjar uma invasão alienígena em escala planetária. Eles vão criar o cenário de caos perfeito. Luzes no céu de todas as capitais, transmissões de rádio distorcidas e pânico generalizado. E qual será a resposta imediata do sistema? Com certeza, a declaração de uma lei marcial global, a suspensão por tempo indeterminado de todas as constituições nacionais, o confisco de propriedades privadas e a eliminação completa dos seus direitos civis mais básicos, sob a justificativa de coordenar a defesa da Terra. Eles vão simular o fim do mundo para implementar à força a tirania final da nova ordem mundial. Gente, olhem bem para tudo que eu acabei de mostrar para vocês através de provas documentais diretas. Isso não é uma história de ficção científica, não é um roteiro de cinema. É a agenda real das elites e ela está avançando a passos largos diante dos nossos olhos adormecidos. Se você sentiu o impacto dessas revelações e se recusa a ser mais um peão manipulado nesse tabuleiro do xadrez global, você precisa fazer parte da nossa resistência agora. Inscreva-se no canal neste exato momento e ative o sininho de notificações em todas as opções, porque a censura vai tentar derrubar este conteúdo a qualquer momento. Nós precisamos fortalecer a nossa rede de mentes espertas. E agora, eu quero que vocês usem o espaço aqui embaixo para desabafar de verdade, sem filtros, de coração aberto. Vocês acreditam que a elite globalista vai ter a audácia de encenar uma falsa invasão alienígena usando o projeto Bluebeam para tentar trancar a gente numa ditadura mundial? Ou esses documentos liberados por Trump vão impedir o Deep State antes que eles consigam apertar o botão do pânico? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu leio e respondo cada um de vocês, porque a nossa união é o que assusta o sistema. O jogo de espelhos deles finalmente começou a trincar. E esses vazamentos de maio de 2026 são a prova viva de que o controle absoluto da elite possui falhas profundas na sua estrutura. Mas como nós, cidadãos comuns, nos preparamos para o que está por vir? O primeiro e mais importante passo é blindar a sua mente. A partir de hoje, você tem a obrigação moral de questionar e rejeitar toda e qualquer narrativa de medo e pânico empurrada pelos grandes canais de televisão e jornais alinhados. Se amanhã ou depois eles anunciarem uma grande ameaça vinda dos céus, ou mais uma crise sem precedentes que exige a entrega dos seus direitos, não caia no desespero. Procure a autossuficiência. Proteja a sua estrutura familiar. Estoque o que for necessário para a sua segurança e permaneça em estado de confiança constante de alerta máximo. O medo generalizado é o principal arma deles para nos escravizar, mas o conhecimento cirúrgico e a consciência desperta são os nossos escudos mais poderosos. Mantenham-se firmes, cuidem dos seus, protejam as suas mentes e até a nossa próxima desclassificação de verdades ocultas.